Fala pessoal, espero que todos estejam bem aí, tá bom? O professor Wellington aí passando para dar sequência no nosso estudo sobre os poliedros. Hoje a gente vai estar estudando sobre um grupo especial de poliedros que são os prismas, tá? Tem aqui alguns exemplos já desenhados para você, a gente já vai entender cada um desses três tipos de prismas aqui. Mas vamos primeiro para a definição geral. Então, prismas são poliedros convexos que possuem pelo menos um par de faces opostas, paralelas e congruentes. Então, eu posso pegar qualquer um deles. Vou pegar esse central aqui, tá? Então, olha comigo. Para ser considerado um prisma, o que ele precisa ter? Ele precisa ter pelo menos um par de faces, que a gente vai chamar essas faces que são iguais aí, né, congruentes, que vão ser as nossas bases. Então ele precisa ter um par de faces que são opostas. Olha essa face de cima aqui, ó, que é um pentágono regular. Eu tenho ela aqui e eu tenho ela lá embaixo. Repara que elas são opostas, ó. Uma é o oposto da outra aqui na posição, tá bom? Elas são paralelas. Se a gente imaginar essa face, elas nunca vão se cruzar, e elas são congruentes, elas são iguais. Então essa é a definição de prisma. Você pode olhar em todas as figuras que eu sempre vou ter pelo menos um par. Aqui eu tenho um par, aqui eu tenho um par de faces que são opostas, são paralelas e são congruentes. Se eu já pegar essa terceira figura aqui, você vai conseguir me acompanhar que aqui, ó, eu tenho três pares de faces que são paralelas, que são congruentes e que são opostas. Então isso aqui também é um prisma. A face de cima, ó, ela é paralela com a face de baixo. E ela é oposta e ela é igual, é congruente. Essa face lateral, ela é exatamente congruente, ou seja, igual àquela face lateral do outro lado. Elas são paralelas e elas também são opostas. E isso vale para a minha frente e a minha parte lá de trás, tá? Então aqui esses três figuras são definidas como prisma, porque ela obedece essa relação, ou seja, ela tem pelo menos um par, né? Aqui, e aqui ele tem três pares de faces que são opostas, paralelas e congruentes, tá bom? E aí a gente vai para a definição desses prismas aqui. O primeiro prisma que eu coloquei aqui, a gente chama ele de prisma oblíquo, tá bom? Então ele é um prisma oblíquo, tá? Por que ele é um prisma oblíquo? O que define isso, gente? Ele é um prisma oblíquo, porque a aresta lateral vai ser diferente da altura. Olha a aresta lateral. Vou pegar essa aqui que é mais fácil de você visualizar, mas pode ser qualquer uma delas. Essa é minha aresta lateral aqui, ó. Tá vendo da face? Eu tenho uma aresta lateral. Se eu for traçar aqui a minha altura, lembra que a minha altura tem que ser uma linha reta? Então eu teria isso aqui, eu tenho que formar um ângulo reto. Ou seja, a minha altura ela é diferente da aresta lateral, tá? Você vai ver que quando o prisma é oblíquo acontece isso aqui, ó. A altura é diferente da minha aresta lateral, ou seja, ele está envergado, ele está meio caído o prisma aqui, né? Esse tipo de prisma não vai vir muito ao caso aí no nosso estudo. Você vai ver que a maioria dos exercícios que a gente encontra, ele vai trabalhar com esse segundo tipo de prisma, que são os prismas retos, tá bom? Então aqui eu tenho um prisma reto, né? E aqui eu tenho outro prisma que também é considerado um prisma reto. E como que eu sei que esse prisma é reto, tá? Eu sei porque a aresta lateral sempre vai ser perpendicular às bases, ó. Então aqui olha essa aresta, eu posso pegar qualquer uma delas, eu vou pegar essa aresta lateral aqui, ó. Essa aresta lateral, ela é perpendicular à minha base, ou seja, ela forma lá embaixo um ângulozinho de 90 graus. Nessa figura aqui também, ó. A aresta lateral, ela é o quê? Ela é perpendicular à minha base. Então, ela forma lá um ângulo de 90 graus. Então, lembra que eu falei que aqui no prisma oblíquo, a aresta lateral, né? A gente viu que a aresta lateral, ela ia ser o quê? Ela ia ser diferente da minha altura. Já nos prismas retos, o que acontece? Essa aresta lateral, ela é exatamente igual à altura, ou seja, a aresta lateral sempre vai representar para mim a minha altura ali, tá?
Então, prisma oblíquo, a aresta lateral e a altura são diferentes. Prisma reto, a aresta lateral, ela sempre representa a altura, ela forma um ângulo de 90 lá na face, tá bom? E entre os prismas retos, ou seja, esse é um prisma reto, esse é o prisma reto. E existe um grupo que são os prismas que são retos e eles são regulares. Então, esse aqui seria um prisma reto regular. E aqui é bem interessante, tá? Que a gente vai estudar bastante sobre eles. Os prismas retos, e vamos dar um bom foco nos regulares. Você já vai entender o porquê na resolução de exercícios ali, porque tem várias relaçõezinhas que a gente trabalha dentro de um prisma regular. Tá? Então, esse aqui é um prisma reto regular e esse é um prisma reto. Ele não é regular, esse aqui. E o que define isso aqui, gente? O prisma ser ou não regular. Isso aqui tem a ver com as bases, tá bom? Por que esse prisma é reto regular e esse prisma não é reto regular? Porque para um prisma ser considerado reto regular, ele precisa ter isso aqui, ó. Ele precisa ter as bases sendo formadas por polígonos regulares, tá bom? Então, se você não lembra disso aqui, é só voltar nas aulas anteriores aí, tá bom? Polígonos regulares, que você vai entender. Lembra que um polígono ele é regular quando acontece o quê? Quando esse polígono tem todos os lados e ângulos iguais, né? Nesse caso aqui, ó, eu sei que esse pentágono aqui ele é um pentágono regular, tá? No desenho aqui, estou tentando mostrar para você, mas você pode ter certeza que ele vai ser formado por um pentágono regular, ou seja, todos os lados e os ângulos internos aqui dessa base vão ser iguais, tá bom? Então, vamos lá. Polígono oblíquo, a altura diferente da aresta lateral. Polígono reto, a altura igual à aresta lateral. Entre os polígonos retos, a gente tem os polígonos retos regulares, que tem as bases sendo formadas por polígonos regulares, e eu tenho os prismas que são retos, porém eles não são regulares, que é aquele onde a base não é um polígono regular. Olha isso aqui, ó. A base, ó, independente do valor que eu tenho aqui, você consegue já perceber que ele é um valor diferente, ou seja, que a base seria um retângulo, né? Então, ele não é um polígono regular, mas ele é um polígono reto, e a gente vai estudar bastante ele aí também. Beleza? Então, agora na sequência, a gente vai estar trabalhando com alguns polígonos reto regulares e também que não são regulares aí para você entender o que precisa saber de cada um deles.